Boa noite. Mais uma live para a gente experimentar essa ferramenta, para que a gente possa tirar dúvidas sobre gestação, parto, pós-parto. Vamos lá. Estou escrevendo aqui algumas questões importantes que a gente, antes de começar, precisa saber que a live vai ter a duração de 1 hora. Está aberto para a gente tirar as dúvidas, compartilhar experiências. Na medida do possível, vou tirar todas as dúvidas. Algumas coisas não são da minha alçada, como doula. Não vou indicar remédio, não vou olhar os exames, né, das gestantes, não vou analisar nada disso, tá? Aqui é uma conversa para tirar dúvidas sobre a gestação, parto, pós-parto. E o que não foi na minha alçada e o que eu não consegui responder, a gente vai direciono vocês pro profissional que lhe cabe, ok? Vamos esperar mais um pouco para o pessoal chegar, vamos ver se chega. Se tiver já alguma gestante, se puder escrever quantas semanas está. Vou tentar tirar o máximo de dúvidas possível. O que não conseguir fazer dentro dessa 1 hora da live, eu separo e na próxima a gente já começa com essas dúvidas que não foram tiradas, tá? Vamos se comunicando pelo chat, né? Essa vai ser a nossa forma de comunicação. Então, podem postar dúvidas, podem postar as coisas que a gente vai dando andamento. Oi, Gi, tudo bem? Já tá com 37 semanas. Caramba! Que legal, como que você está se sentindo, como tá? Se quiser, se tiver alguma dúvida, a gente já pode começar a tirar, Gi. As respostas aqui do chat chegam um pouco atrasadas. Então, Gi, você tem alguma dúvida, tem alguma coisa que tá te deixando agora nessa reta final, ou incomodada, ou realmente começou a pensar em alguma coisa agora que antes não pensava? É o momento. É, agora para o final é complicado, né? A barriga já tá maior, o bebê tá maior. A partir das 37, o bebê ele só cresce de massa de gordura, né? É, ele continua ganhando peso, né? Ele continua também se desenvolvendo, o restante de alguns órgãos, como o pulmão ainda, né? Ele está se desenvolvendo nessas últimas semanas, terminando. Mas a massa de gordura é o que mais pega agora, depois dos 37. Que ele precisa engordar para poder, quando nasce, ele poder perder o peso que ele perde. Ele chega a perder 300 gramas, né, após o nascimento. Então é importante ele ter essa gordurinha extra. Vamos lá. Oi, Paulinha, que linda, vamos ver. Bom, você tá perguntando aqui sobre o parto domiciliar, né? O que que você precisa fazer para poder se preparar para um parto domiciliar. Bom, o parto domiciliar, ele... Ah, chegando várias. O parto domiciliar, ele só acontece com gestação de baixo risco. O que que é? Nenhuma gestação tem zero risco. Não existe, mesmo com pré-natal, tudo certinho, a mulher saudável, o bebê saudável, algum momento pode aparecer algum risco. Então, a gente chama de gestação de baixo risco ou risco habitual, né? Então, no parto domiciliar, você não pode usar nenhum tipo de intervenção. Não só não pode porque é um parto natural, porque você quer um parto natural, mas porque em domicílio não vai ter as máquinas que o hospital tem, o amparo que o hospital dá para você poder ter alguma intervenção.
Intervenção que eu falo pode ser alguma analgesia. Então, em casa você não pode ter analgesia. Em casa você não vai ter ocitocina para acelerar o parto, que é bom, né? É, enfim, você não pode fazer N intervenções em casa. Então, o parto tem que ser de baixo risco mesmo. E o que impossibilita ele, que traz o alto risco, né? Então, pressão alta, né, para eclâmpsia, isso pode barrar um parto domiciliar. Diabetes gestacional ainda pode barrar um parto domiciliar. É, fora as urgências, né, e emergências que podem acontecer antes do trabalho de parto mesmo, né, pode acontecer emergências e, e impossibilitar, durante a gestação, impossibilitar de você ter um parto domiciliar. Então, assim, mesmo quem está se preparando para um parto domiciliar, sendo, né, aquelas dicas básicas de gestação, tendo uma alimentação saudável, o mais colorida possível, né, tomando cuidado com as coisas que acontecem na gestação, de prisão de ventre e tudo mais, então também se cuidar com uma alimentação legal, azia, enjoo, o baixo peso e o sobrepeso também. O sobrepeso em si, ele não impossibilita parto em casa. Não, não é isso. Não são não são esses os parâmetros que se usa, né? Inclusive, já tem mulheres de sobrepeso que parem naturalmente, pariram em casa. Inclusive, elas também têm vários depoimentos muito legais também sobre isso. É, então, assim, eu acho que o peso em si não é uma coisa. Eu acho que, assim, o peso associado a uma pressão alta, associado a uma diabetes, eu acho que aí sim. Aí é uma coisa que você tem que cuidar do peso para não dar nenhuma patologia, né? Para não trazer nenhuma patologia. O peso em si não possibilita, mas o sobrepeso junto com essas questões podem trazer complicação para o parto, inclusive no pré-natal. Então, tem que ser gestante de baixo risco ou risco habitual, mesmo sabendo que pode ocorrer, né, coisas durante o trabalho de parto em qualquer mulher, em qualquer contexto. Então, não impossibilita não o peso. Para parto domiciliar, quanto a local, né? Você tem uma casa, a casa não precisa ter uma estrutura que precisa ter, para caber e tudo mais. Não. Partos domiciliares acontecem em todo lugar. Naquele apartamentinho, bem pequenininho, é o seu lar, né? É a sua casa, é onde você se sente bem. O parto é isso, a gente tem que se sentir segura onde você tá. Vai ter mulher que se sente mais segura no hospital, e vai ter mulher que se sente mais segura na sua casa, na casa da sua mãe, da sua mãe, na casa de alguma outra pessoa que ela se sinta bem, né? Então, Gi, já comento com você, tá? E uma coisa que eu acho que além dessa questão física, da alimentação e de se cuidar, né? Peraí que me fugiu. Fora isso, eu acho que se preparar psicologicamente e emocionalmente. Por quê? Para parir já tem que fazer isso mesmo, né? O parto, ele é aproveitando, Gi, você que tá aí já quase na sua reta final. O parto, ele é um evento físico, mecânico, que acontece do corpo, né? Os hormônios, a contração, que vai levar à dilatação, e o bebê descer no canal e nascer. Mas o parto, ele também tem um aspecto emocional e psicológico. Então, quem está se preparando para um parto natural que seja, em casa ou no hospital, tem que ter essa questão na cabeça de que quanto mais você se entrega, quanto mais você aceita esse processo, você se prepara, você entende esse processo como um processo que você realmente se identifica e quer,
o parto tende a ter menos questões, né? Tende a ser mais rápido, menos complicações, se você deixa a sua cabeça funcionar. Isso não quer dizer que você consegue 100% do tempo do parto se manter equilibrada e pensando. Não, é difícil. É... Tá bom, Gi. Tá certo, querida. Obrigada, viu? Qualquer coisa você manda aqui. Bom, mas vai pegando essas questões do parto. Então, quem se prepara no parto natural, tanto hospitalar quanto domiciliar, tem que entender que ele é um processo emocional psicológico e também tem que se preparar para isso, né? Por isso que a gente faz as rodas de gestantes, por isso que a gente está fazendo essa forma, né? Está usando essa forma de conversa, porque é entendendo o parto, entendendo a sua função, entendendo o que acontece com você, o que pode acontecer, vai te deixar mais tranquila e com o emocional mais tranquilo e o psicológico também. Então, o parto tende a fluir melhor. Vai ter momentos do trabalho de parto que a gente tem altos e baixos. Então, depois de algumas horas, você pode sentir um cansaço, você pode sentir que você está duvidando de si mesma mesmo, né? Isso acontece, muita mulher relata isso, que, que ela teve vontade, às vezes, de uma cesárea, que teve vontade de acabar logo com isso. Mas é essa força e esse querer que vai conseguir segurar você até o fim, né? Normalmente, quando a gente está já nessa parte de, ai, não quero mais, não aguento, é porque o nascimento já está muito próximo. Ele acontece mais ou menos com 8 a 10 de dilatação. A mulher começa meio que relatar esses sentimentos. Então é chegar no 10 e ter o expulsivo. Então já está mais pro final. E por isso essa questão psicológica e emocional, né? E na questão do parto domiciliar, você tem que. Espera só um pouquinho. Nessa questão do parto domiciliar, eu acho que o adicional disso é que você tem que se segurar porque você está na sua casa, você tem que se firmar bastante com o que você quer, porque qualquer coisa que aconteça, você vai ter que sair e vai ter que ir para um hospital. É seguro. A equipe de parto domiciliar, ela tem e deve ter, né? Ela tem que ter todos os aparelhos, todos o que precisa para atender um parto, né? Você tem ambu, você tem ocitocina de emergência, caso de uma hemorragia na mulher. Então você tem todo um aparato, né? Junto. Mas você tem que se firmar nisso, porque se você não acredita muito que consegue parir, qualquer coisa que vai influenciar nesse processo, né, do trabalho de parto, você não consegue pedir, por exemplo, uma intervenção tão fácil, né? Você não consegue, por exemplo, pedir uma anestesia. Estou com muita dor, eu quero uma anestesia. Em casa, você não tem. Se você quer uma anestesia, a gente vai ter que sair de casa, entrar no carro e ir pro hospital. E pode acontecer, às vezes a mulher faz todo o plano de querer um parto domiciliar e no meio do caminho ela se sente mais segura no hospital e tudo bem, né? As escolhas de parto, elas não estão aí para serem absolutas. Elas estão aí para ser mudadas, né? E a gente constrói o que a gente pensa que a gente quer, o que a gente imagina. Ali no meio do trabalho de parto, a gente vai tentar fazer o máximo para seguir aquele plano que foi feito, né? Quando a gente fala de parto, a gente faz um plano de parto. Por isso que eu estou falando que a gente antes já monta como que você gostaria que fosse, né, o seu parto. Ah, entrou mais uma gestante aqui também. Oi, Aline, vou anotar aqui.
Se você também quiser já mandar alguma pergunta, já pode mandar, tá? Que eu tô anotando aqui. Você tá com 27 semanas, né, amiga? Ok. Aí na questão da Gi, né? Que ela tá falando que ela fala pro bebê, né? Vir no tempo dele e que será o momento dela. E é isso. O esperar o parto, tanto o parto domiciliar quanto o parto hospitalar, esperar um parto natural que seja, é importante saber que é a hora que o bebê quer nascer. Ele escolhe, né? Não é a gente que está escolhendo que horas o bebê vai nascer. Gi, na verdade, a maternidade é o local mais importante que você tem que levar um plano de parto. É lá que ele vai agir, porque um parto domiciliar, você já tem uma equipe ali que já sabe, você já sabe mais ou menos como funciona. Você faz um planinho de parto só para deixar mais ou menos, né, falado. Mas na maternidade é um lugar, é um documento, o plano de parto é um documento. Ele é tido como um documento onde você vai colocar suas preferências do trabalho de parto, do parto, em caso de cesárea, que aconteça com você, e na recepção com o recém-nascido. E ele já é tido como documento, você entrega na maternidade, a equipe de plantão, no caso, né, maternidade, você está falando maternidade pública, né? Você tem algum médico privado, particular que vai te atender? Porque se for particular, você faz esse plano de parto, entrega para o seu médico, entrega ali no hospital. Na maternidade pública, você entrega direto para o plantonista que vai te atender ali na hora, né? E você leva várias cópias, porque quando você está na maternidade somente pública, você tem os plantonistas, né? E os plantonistas, tal hora eles saem. Então, às vezes, você está parindo no meio de um plantão de um, e daqui 2 horas o plantão muda. Então, você tem que levar cópias desse plano de parto. E ali, na maternidade, é o local mais importante que tem que ser levado esse plano de parto. E você tem um, Gi? Você já tinha ouvido falar de plano de parto? Você já pensou como que você gostaria do seu parto? Hum. E, bom, no plano de parto, então, na internet, você vai achar alguns modelos de plano de parto que você consegue ler e você vai escolhendo e montando o seu. O ideal é você pegar esses como modelo e vai montando o seu. O que que é o plano de parto? Então, você vai estar escrito ali que você está ciente de que as coisas podem mudar. Você não está escrevendo um plano de parto para porque você quer de todo jeito que o parto seja daquela maneira. Porque a gente sabe que o parto pode acontecer diversas coisas e precisar de diversos atendimentos, né? Então, é bom pensar, Gi, porque o plano de parto, ele vai te garantir que não tem algumas intervenções. Te garantir assim, te garantir. Você está falando pelo menos, aquele plantonista vai assinar aquilo. Você tem que ver na maternidade que você vai ter esse bebê, como que funciona, como que eles recebem esse plano de parto. Então, na minha cidade, aqui em Botucatu, na Unesp, você entrega no plantonista e eles aceitam super bem. Então, você tem que olhar também na sua maternidade como que é como que eles recebem isso. Porque ele te garante também que você não passe por algumas intervenções desnecessárias, como a episiotomia, que é aquele corte que ajuda o bebê a nascer, que hoje já tem evidência científica que fala que não precisa. Manobra de Christelé, que é quando alguém vem e empurra sua barriga. Hoje essa é uma outra manobra que já não é mais feita, não é mais aceita também, né? Não tem benefício algum. Valeu, Paulinha.
E não só vai te falar o que você quer do parto. Ah, eu quero parir de cócoras, eu quero poder tomar líquido, poder comer, eu quero ter o meu acompanhante comigo. Você vai falar, não aceito episiotomia, não quero que façam nenhuma intervenção ou tenha nenhuma decisão antes de falar comigo e com o meu acompanhante, por exemplo. Então, posso te passar alguns modelos de planos de parto, mais ou menos para você saber como que se constrói ele. Ele é importante, você pode construir esse plano de parto leve, você não precisa estar exatamente pensando e tendo que viver esse parto, né? Eu entendo o seu sentimento de às vezes, de querer deixar. Não é nem pensar muito sobre o parto, mas é só listar algumas preferências suas mesmo. E aí você faz junto também, eu coloco nos planos de parto que eu faço com as gestantes, eu coloco os direitos, as leis, né, que nos amparam nessas escolhas. Então, quando a gente fala de parto natural e fala que, eu não quero ocitocina, eu não quero episiotomia, que é o corte, você não está falando só porque é uma coisa que traz malefício para a mulher. Mas você está falando porque tem estudos e tem leis que já nos amparam para isso. Então, no meu caso, eu coloco junto no plano de parto os direitos da gestante e os direitos do bebê. Porque no plano de parto também você vai ter como que você quer recepcionar o seu bebê. Então, quando o bebê nasce, o bebê ele tem algumas intervenções hospitalares que muitos hospitais fazem, né? Tô lendo a linha aqui. Já vou pegar suas coisas, Li. Então, colírio, nitrato de prata, por exemplo, eles colocam no bebê para bebês que nasceram de parto vaginal e a mãe tem gonorreia ou clamídia, no caso. Então, assim, é um protocolo que todos os bebês recebem esse colírio. Mas esse colírio é só para mulher que tem clamídia e gonorreia. Então, se você tá com o seu exame de sangue certinho, do último trimestre certinho, sem nenhuma ocorrência, você pode colocar no seu plano de parto, por exemplo, que você não quer esse colírio. Porque esse colírio, ele prejudica. Se o bebê tem uma infecção, é uma coisa, ele está agindo contra aquilo. Mas se o bebê não tem nada, ele queima bastante as pálpebras, deixa bem amarelado por dias. Então, é uma intervenção desnecessária se essa mãe tá tudo bem com essa mãe, né? Então, isso tá no plano de parto também. É interessante estar no plano de parto. A questão da aspiração do bebê. O bebê que nasceu bem e respira bem, ele não precisa que passem um cano que vai até, né, traqueia, desce para cá, tudo para limpar, para que ele respire, se ele já está respirando bem. Então, isso também é uma coisa que vai no plano de parto. Então, se o meu bebê está bem, nasceu bem, não quero que aspire, né? Em um caso que aspira, por exemplo, é em caso do bebê, durante o trabalho de parto, engolir mecônio, que é primeiras fezes do bebê, que pode estar presente no líquido. Então, aí sim, então assim, as intervenções, tem algumas intervenções que elas são totalmente desnecessárias, e isso tudo baseado em estudos, evidências científicas. Então, elas são extremamente desnecessárias, outras que são necessárias em certos casos, então tem que olhar o caso que é. E isso tudo você vai colocar nesse plano de parto. Por exemplo, você não quer que seu bebê tome banho, que alguém dê banho nele, esfregue ele assim que ele nasça. Então, você pode colocar nesse plano de parto. Eu não quero que limpe o bebê assim que ele nasce, eu prefiro que eu faça. É, outra coisa também do bebê, você vai pensar da vitamina K, das vacinas, você quer que dê ali naquela hora, você quer que dê um pouco depois, pode dar vitamina K oral. Então, assim, são detalhes que
às vezes, se a gente passa despercebido neles, algumas coisas acontecem que a gente não vai ficar tão feliz com isso. Então, e tendo esse plano de parto, pelo menos você externou o que você gostaria. E isso precisa ler, você demanda leitura, demanda também tá entendida um pouco desses estudos, porque tudo que até hoje mudou no parto, que é o parto humanizado, né? Hoje que a gente chama humanização do parto, tudo que mudou foi baseado em evidências científicas. Teve que ter um estudo para ter a certeza de que, de que essas práticas eram ou necessárias ou eram totalmente desnecessárias. Então, esse plano de parto é importante sim. Quem não souber o que é plano de parto, quem quiser tirar mais dúvidas também, pode mandar, escreve dúvidas. Oi, Júlia, tudo bem? Se você também escreve quantas semanas de gestação você tá, e se você tem alguma dúvida, que a gente já vou tirando. Vamos lá. Ai, Aline, eu entendo o seu medo do parto, eu entendo o seu medo da assistência, né? É difícil isso, ter esse medo da assistência. E a sua a sua segunda gestação, né? A sua primeira gestação foi como? Foi cesárea? Você chegou a entrar em trabalho de parto e acabou em cesárea? Como que foi? Porque a gente tem medo mesmo, principalmente do parto, que é uma coisa desconhecida quando a gente vai passar pela primeira vez. Pela segunda vez, a gente tem receio, porque a gente já passou uma vez, então agora a gente já sabe mais ou menos o que passou, então você já se prepara com algumas outras coisas que na primeira vez a gente talvez não tenha se preparado tanto, né? E a dor do parto em si, ela não é uma dor que é para trazer malefício. Ela não é uma dor que traz malefício. No caso que você falou da pressão caindo pela dor, você tem pressão baixa? Você tem essa. Por que que. Ah, tá. Tem esses movimentos respiratórios. Quando ela nasceu, quando sua filha nasceu, ela precisou de atendimento logo que nasceu? Certo. Tava bem baixa. Nossa, foi para UTI. Então, sim, foi uma cesárea de emergência, de urgência, realmente não tem como fazer nada quanto a isso, não tem como esperar entrar em trabalho de parto. Quando batimento cardíaco do bebê, ele é o que mais vai mandar no trabalho de parto, na gestação, para ter essa questão de urgência ou não, né? Então, sim, entendi. Foi de emergência, né? Não teve tempo de pôr o corticoide para ele fazer efeito, para daí conseguir. Certo. Mas eu vou voltar aqui nos seus questionamentos. Você tem medo de forçarem o quê? Por exemplo, o que é o forçar para você? Forçar um parto normal e você, sei lá, o bebê tá mal e te forçarem um parto normal? De onde que você acha que é esse medo de. Certo. Vou abrir enquanto você escreve também, eu vou abrir outra questão aqui do medo de evacuar e vomitar na hora. É,
Você tem medo, por exemplo, do quê? Você tem vergonha de que isso aconteça, né? Do vômito ou do evacuar na hora do trabalho de parto? Você tem, é uma vergonha, alguma coisa assim? Sim, certo. É, a questão da lesão cerebral é muito de forçar partos, não só, né, é um parto normal com uma má assistência, né? Não é nem só de forçar o parto normal, é não ter uma boa assistência, né? O parto natural, ele também tem que ter um limite de onde até onde ele pode ir, né? E tem que saber esse limite da hora de agir para fazer alguma coisa. É, eu sei que é difícil não se afetar com histórias que acontecem, principalmente com gestantes e tudo mais. Ainda mais quando a gente está gestando, parece que o que mais acontece é a gente ouvir histórias e ver mais histórias que não são tão agradáveis, né? Então, realmente é uma coisa que pode acontecer, como diversas outras coisas podem acontecer. O que que eu acho que você pode tirar esse medo? O que pode tirar esse medo de te forçarem um parto normal a todo custo? Eu acho que é estudar e ler como que funciona o trabalho de parto. Por quê? Se você sabe o que é normal do trabalho de parto, o que pode acontecer, como evacuar, como vomitar, isso é uma coisa que é normal, pode acontecer e não pode, mas se acontecer não tem problema algum. É... Me perdi. É entender como que funciona o parto. O parto, ele tem fases. Quando você deixa o parto acontecer naturalmente, sem o uso de nenhum medicamento, o parto ele tem fases. Uma fase mais lenta, mais tranquila, aí ele vai evoluindo para uma fase um pouco mais é, uma evolução de parto vai trazendo um pouco mais de contração, de sensação de dor, tá dilatando e tudo mais. Então, quando a gente sabe o que é normal do trabalho de parto, o que pode ser normal e o que é um sinal de alerta, então, aí no momento que acontece alguma coisa duvidosa, você já vai ter um parâmetro para falar alguma coisa, para dizer alguma coisa. E isso eu também falo que o seu acompanhante, independente de quem for, essa pessoa também tem que estar entendida com o que você quer e o que você sabe. Também o plano de parto também é importante que o acompanhante veja isso. Então, quando você se munir do que é normal do trabalho de parto e quais são os sinais de alerta, as outras coisas você já vai ter um posicionamento. O que que acontece de ficar pressionando muito do parto? A mulher também não sabe o que está acontecendo com ela. Ela não sabe o que acontece com o trabalho de parto. A gente, vou falar a mulher, mas eu falo a gente não é ensinada a isso, ao que acontece, né, do trabalho de parto, o que que é real, o que que é irreal, quais são os medos e tudo mais, né, as coisas que podem acontecer. Então, quando a gente está munido dessas informações, as coisas mudam e você consegue ter um pouco mais de controle, até de discussão com o médico, né? Não deixar. Se você está sentindo, por exemplo, durante o trabalho de parto, que está sendo realmente tentado a todo custo um parto normal, você tem todo o direito, mesmo na instituição pública, e mesmo você tem o direito de escolher uma cesárea, mas que essa cesárea seja durante o trabalho de parto, né? Você não pode marcar cesárea com antecedência. Mas durante o trabalho de parto, se você sentiu que você não quer, que você está sendo realmente
levada a tentar de tudo por um parto, você pode pedir a cesárea, você deve pedir essa cesárea sim. Então, isso eu acho que é uma coisa que pode tentar sanar um pouco do medo, é tentar entender como acontece esse trabalho de parto. O que é normal, quais são os sinais de alerta, porque daí você já sabe. Por exemplo, o batimento cardíaco, você consegue saber se o bebê está bem ou não, porque o médico está ouvindo num sonar. Esse sonar tem uma telinha que está batendo os batimentos. Então, acima de 120 até 150, o bebê está bem, está normal. Abaixo de 120, o bebê está com uma bradicardia leve. Muito abaixo, ele realmente está perigoso. Então, assim, isso é uma coisa que você pode saber. E que na hora do trabalho de parto, você pode ficar ligada e, e também olhar essas questões, né? O que também é uma coisa que o que força muito um trabalho de parto e o que cansa muito a mulher que pode acontecer é você ficar muito tempo com a ocitocina direta. A ocitocina é aquele hormônio que acelera o trabalho de parto. Então, quando você coloca uma intervenção dessas à toa, sem real necessidade e tudo mais, você está trazendo mais chances de dar complicação. Então, quer um parto normal? O mais natural possível, sem medicamento de fora para dentro, sem necessidade, você está garantindo também uma maior chance de que esse parto ocorra o melhor possível, né? Porque quanto mais intervenções a gente vai colocando no trabalho de parto, mais chance que você vai abrir para poder dar alguma complicação e precisar de outras intervenções, né? É, sobre o medo de desmaiar com a pressão e tudo mais. Eu acho que com pressão baixa, o que você precisa mais ter receio, assim, mais ficar alerta, é entrar no chuveiro. Então, durante o trabalho de parto, hoje a gente já sabe que a mulher, quanto mais se caminhar livremente, se movimentar livremente, usar chuveiro, água quente, usar banheira, mais ela vai conseguir ter um parto mais tranquilo, consegue amenizar a dor. Então, se você já tem uma predisposição, uma pressão baixa, e se pode ser, você acha que pode acontecer isso também durante o trabalho de parto, toma cuidado com o chuveiro, porque chuveiro morno, quente, você entra e a hora que você sai, a mulher que já tem uma pressão baixa, ou mesmo que não tenha pressão baixa, pode acontecer, dela dar uma queda e você se sentir mal. Mas pela dor em si, é tranquilo. O medo de evacuar ou vomitar na hora também é uma coisa que a gente não tem muito controle. Por que que a gente evacua na hora do trabalho de parto? Não evacua, não é todo mundo que evacua, não é toda mulher, tá? E também não é como a gente evacua normalmente. Quando um pouco antes de a gente entrar em trabalho de parto, o organismo já começa a liberar o intestino, então você vai sentindo um pouquinho assim de diarreia, um pouquinho de já vai evacuando antes, um pouco antes. Durante o trabalho de parto, a mulher também não costuma comer muito, ela não consegue comer um prato de comida, ela vai comendo coisas pontuais, né? E Ju, eu já te respondo, tá? Então, e o bebê, você tem a dilatação da barriga, ele vai passar pelo canal vaginal. O canal vaginal, ele tá encostado no canal do ânus, no canal de evacuação. Então, quando o bebê entra na pelve, começa a descer pelo canal vaginal, ele já não está mais na barriga. Você já dilatou 10 de dilatação e ele vai começar a descida. Nessa parte, o bebê ele pressiona bastante o canal vaginal, porque ele está passando, e o canal vai pressionar o canal de evacuação. Então, o que tiver ali nesse meio vai sair. É normal. A gente que acompanha parto, pra gente é totalmente normal, não tem nada, a gente vai, limpa, tira, não tem problema, não tem problema nem para a mulher e nem para o bebê também, não tem problema com isso, até porque o bebê sai pela vagina e a vagina e o ânus são muito próximos, então quando ele sai, ele está pegando essa microbiota
tanto do ânus quanto da vagina, né? Então não teria problema. O vomitar na hora também, ele pode acontecer e é normal, porque os níveis de hormônio estão altos, principalmente ocitocina. E quando você vai chegando para a fase ativa do trabalho de parto, que é depois dos 5 de dilatação, 6, o hormônio ocitocina ele sobe muito. E é bem nessa hora para frente que começa bastante náusea, azia, enjoo. Então, você pode ter azia, enjoo ou náusea, ou você pode vomitar. E é normal. Os meus 2 partos, inclusive, eu vomitei bastante neles. E não é um vômito que você fica vomitando no trabalho de parto. É assim, deu aquele negócio, você vai, vomita, pronto, acabou, né? É normal. E é bom, é até um sinal interessante, porque quando a mulher começa a relatar que tá com vontade de vomitar, que tá com, meu estômago tá ruim, tô enjoada, você sabe que o nível de ocitocina tá bom. E para parir, esse nível desse hormônio tem que estar estabilizado para parir. Então, para nós, para mim, pelo menos que eu acompanho o parto, se a mulher começa a relatar durante o trabalho de parto essas sensações, eu também, eu já fico feliz que já está meio que na fase ativa para frente já, é um sinal, né? Vamos ver o que mais. Aline, haja preparo psicológico e emocional, haja mesmo. Mas uma coisa que eu posso falar para vocês, eu vou falar como eu também pari minhas 2 filhas de parto natural. É um preparo psicológico que ele vai realmente te preparar para a maternidade depois. Então, você está fazendo todo esse preparo. Você vai passar por um desafio que é o parto, é o trabalho de parto, né? Então, é o desafio que é o parto. No final, quando tudo isso passa, quando você consegue parir esse bebê, quando o bebê nasce, o ganho psicológico e emocional para a gente, mulher, é muito grande. A gente ganha muito parindo, emocionalmente e psicologicamente, né? Na nossa vida mesmo, quanto mais desafios a gente passa, mais fortalecimento a gente tem interior. E o parto, ele traz isso também, esse fortalecimento interior, porque haja preparo. E haja não só preparo, você pode se preparar super, mas a hora do trabalho de parto acontecer, você também vai se ver numa situação que você nunca se viu antes. E você vai ter que lidar com isso. Então, é uma coisa importante para a gente, como mulher, passar, né? É, faz parte, faz sentido passar por isso, né? Não é um sofrimento por sofrer, é um sofrimento de fortalecimento, como mãe e tudo mais. Eu me sinto muito feliz por poder ter parido, como também outras mulheres que conseguiram parir com respeito, com uma experiência legal de trabalho de parto, elas não relatam dor, por exemplo, elas não relatam, nossa, o trabalho de parto foi horrível. Elas relatam que, bom, foi difícil, foi isso, aquilo, mas foi legal, sabe? Funcionou. Obrigada pelas perguntas, viu, Aline? Agradeço. Qualquer outras perguntas que você tiver, vai anotando, conforme eu vou falando também, vai passando que a gente vai tirando, tá? Se não for nessa, a gente vai para a próxima live. Júlia, você pode escolher a posição sim na hora da expulsão do bebê. Quando eu estava falando de plano de parto, no plano de parto também você pode colocar. Você pode escolher como expulsar o bebê, tendo em vista que algumas posições durante o expulsivo do bebê, elas são melhores que outras. Elas vão trazer mais benefícios que outras, né? Então, por exemplo, posições verticais, de cócoras, na banqueta, ou mesmo tem algumas macas aqui, pelo menos em Botucatu, na Unesp, tem as macas que elas são super móveis, elas são para pré-parto, parto e pós-parto. Então, elas se modelam, elas se montam.
E você consegue parir encostada numa delas, bem vertical, com a perna bem aberta. Então, assim, você pode escolher a posição que você quiser, mas pensa na hora de escolher uma posição que vai beneficiar essa saída do bebê. E as posições verticais, elas são as melhores. Você pode estar agachada com alguém te segurando, você pode estar na banqueta com alguém atrás te apoiando, você pode estar agachado nessa cama, você pode estar em quatro apoios. Abre bastante o canal, tem bastante abertura para o bebê passar, então facilita o trabalho de parto, o nascimento, a expulsão do bebê. Então, tendo em vista essas posições verticais, está tudo liberado. Toma cuidado só, por exemplo, com posição deitada, deitada reta. Essa posição é totalmente antigravidade. O bebê tem mais dificuldade de passar, você sente um pouco mais de dor, então complica um pouco mais. Por isso que a gente fala da vertical. A vertical tem a gravidade, que a força da gravidade puxa para baixo. Então, tem mais uma força para ajudar você, ajudar a gente ali na hora do trabalho de parto. Aí você perguntou sobre anestesia, né? A anestesia, aqui em Botucatu, que eu já acompanhei, é, é liberada. Você pode pedir anestesia epidural, às vezes não é epidural. Às vezes eles dão uma hack baixa. Eles não dão aquela hack que você paralisa, que você fica, né, que te tira a consciência. Eles dão uma hack baixa, que seria da cintura para baixo, e para você não sentir as dores da cintura para baixo. Por um lado, partos que a mulher está muito cansada, já está, ao invés de pedir uma cesárea, às vezes a anestesia é uma ótima escolha para ela conseguir parir mais tranquilo. Entendendo que qualquer intervenção de fora para dentro do trabalho de parto pode ter consequências. Então, a anestesia, ela está te anestesiando da cintura para baixo, então ela te anestesia o bebê também. Então, o bebê também recebe essa carga de anestésico. Você também vai ter que, você tem que ficar sendo monitorada por um tempo. A anestesia também, ela tem uma hora certa e uma hora legal para entrar. Então, não é qualquer hora, por exemplo, que pode dar anestesia, porque ela tem 2 horas só de duração. E você não pode ficar dando um monte de anestesia. Então, assim, uma hora legal da anestesia acontecer a partir do 7 de dilatação até o 10. Por quê? Essa é a fase ativa, é a fase que demanda mais da mulher. Então, se ela estiver tranquila, ela consegue se recuperar, descansar, para a hora que passar o efeito da anestesia, essa mulher poder voltar no expulsivo com consciência de corpo, porque é ruim no expulsivo também você não ter consciência de corpo, você não saber o que você faz a hora das contrações, né? Inclusive a anestesia, ela é uma das coisas que pode chamar, se der complicação por causa da anestesia, vai precisar, por exemplo, de um fórceps. Então, assim, ela tem que ser bem medida. Ela tem que ser entre 7 e 10 de dilatação, para poder anestesiar, ter essas 2 horinhas de descanso e tudo mais, e a hora que voltar mais tranquila e ter um expulsivo que você está presente. E como você já descansou um pouco antes, na hora do expulsivo você já está um pouco mais tranquila para seguir, né? Mas você pode pedir sim. O importante é que você peça. A equipe que está com você não deveria ficar incentivando que você tenha uma anestesia, né? Então, assim, você sentiu que está difícil, pede uma vez. Pediu uma, segura mais um tempo, vê se você consegue ficar mais um tempo, fala de novo. Não fala a primeira vez e já resolve, porque às vezes a gente muda de ideia no trabalho de parto também. Então, do mesmo jeito que a gente de repente quer anestesia, depois de 10 minutos você pode não querer mais. Então, assim, pensou em querer, dá um tempinho, aí espera, pensa de novo. Porque eu acho interessante essa questão
de ter anestesia como uma forma de ajudar na dor do trabalho de parto. Ela sendo bem usada, numa hora também que possa ser bem utilizada, né, numa hora boa, oportuna, ela vem para trazer conforto. Mas ela não pode ser usada de rotina, né? Ela não pode ser todo parto tem anestesia. Porque realmente é alguma complicação da anestesia e, e por causa da anestesia você pode precisar de um fórceps. E fórceps, ele é complicado, né? Então, precisa realmente querer e saber essa hora legal, assim, pra te. E aí você perguntou, né? Qual é o momento certo de pedir? Eu acho que quando você já tá assim, entre 7 e 10 de dilatação, entre 7 e 10, passou de 10, você já não vai sentir o expulsivo. E aí, aí complica um pouco o trabalho de parto, se você não sentir esse expulsivo, você também não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, você põe antes, essa duração, o bebê também vai sentir, mas também vai passar. A hora que ele nascer, ele vai estar desperto. Ele não vai estar tão anestesiado, né? Então, acho que esse é o momento certo. Isso, tudo, qualquer intervenção, qualquer coisa que você for colocar de fora para dentro, o bebê também vai sentir, ainda mais anestesia, que é uma coisa forte, né? Então, ocitocina o bebê vai sentir, a anestesia o bebê vai sentir, peridural, RAC, ele passa para ele os efeitos também. Por isso que a anestesia, muito na hora do expulsivo, o bebê vai nascer e ele vai estar anestesiado. E ele precisa estar também desperto, porque o bebê nasce, o leite, os hormônios para preparar para o aleitamento, eles já são ativados. Então, se o bebê está desperto, ele nasce desperto, ele já pode vir para o peito, já pode ser amamentado, ele vai ter as sinapses nervosas do cérebro fazendo as sinapses um pouco mais desperto. E quando o bebê nasce anestesiado pela anestesia do expulsivo, já fica mais difícil manter a amamentação, começar nessa amamentação o mais precoce possível, né? É... O que eu posso sentir, o que eu sinto do meu parto, por exemplo, dos meus partos e das mulheres que eu acompanho? O medo de ter alguma laceração, né? O parto natural, sem nenhuma intervenção, você pode ter lacerações naturais. Você pode não ter nada, e você pode ter lacerações naturais. As lacerações naturais, elas têm graus, que assim, uma laceração grau 1, às vezes você não precisa nem de sutura. Se ela não está sangrando, é só cuidar, lavar direitinho, tudo mais, tem essa higiene íntima que tudo bem. Alguns graus de laceração vão precisar de fechar, para cicatrizar, para não ficar saindo sangue. Quando a gente fala de episiotomia, que é aquele corte que fazem no períneo, esse aí já é uma laceração bem grande. Então ele dá bastante pontos, né? É diferente da laceração natural. A episiotomia, de jeito algum, é muito melhor que você deixe lacerar o seu períneo, que é o períneo, que é essa parte que lacera. Mas é muito melhor você deixar lacerar naturalmente, que o malefício é menor, ele só pega pele bem fininha, ele não vai pegar músculo nem nada, e a cicatrização é melhor do que uma episiotomia, que aí vem com bisturi, corta, né, faz o pique, com tesourinha pique, e que pode chegar até em músculo. E muitas mulheres hoje, já essa questão da violência obstétrica, né, muitas mulheres ficam prejudicadas o resto da vida por ter episiotomia. Laceração natural é muito raro ter muito grave, né, lacerações graves. São mais lacerações naturais. Enfim. Na hora do expulsivo, na hora que está nascendo o bebê mesmo, você não vai sentir essa laceração, você não vai sentir rasgar lá embaixo. Porque está acontecendo outras coisas
que você não vai perceber. Tem uma hora que, lacerando ou não, arde bastante, que é quando o bebê coroa, que é o círculo de fogo que falam, né? Que é o círculo de fogo. Então, toda mulher que vai passar por um parto normal, ela vai passar por esse círculo de fogo, que é o bebê tá passando do expulsivo, ele vai passar a vagina, né? Ele vai chegar na vagina e ele tem que passar por essa pelezinha, que é o períneo, para nascer, para chegar para fora. E o círculo de fogo é quando a cabecinha chega e tem que esticar essa pele, né? Tem que esticar essa pele para passar. Mas esse círculo de fogo, se você deixa acontecer, ele vai dar uma ardida e o bebê já nasce e sai. Eu juro para vocês que o bebê nasceu, acabou. Você não sente mais dor alguma, você não tem mais as contrações, você não sente mais nada. É como acabou, como se nada tivesse acontecido. Você vai se sentir cansada e tudo mais, mas é como se nada tivesse acontecido mesmo. Então, por mais que seja desafiador, você tem essas partes, nasceu, acabou. Então, acho que a parte que mais você vai perceber é essa parte desse ardido de estender essa pele. Mas a laceração em si, ou os rasgar, você não sente, assim, não é uma coisa que você sente na hora, assim, né? Tá acontecendo outras coisas que você não vai perceber aquilo. E deixa, por exemplo, as posições verticais para parir o bebê, elas vão ajudar você a ter menos chance de laceração, por exemplo. Do que quando você deitada para parir, a chance de laceração é muito maior e lacerações mais graves. E quando você está em posição vertical, você já ajuda bastante nisso. A própria gravidade já vai ajudar bastante nisso. Então, então a chance é de ter menos chance de laceração, tá? Mais alguma dúvida? Júlia, Aline? Mais alguém que queira tirar alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma coisa, se tem alguma coisa que eu falei aqui, porque a gente tem bastante coisa para poder falar bastante coisa, viu? Se tiverem mais alguma dúvida, guardem também essas dúvidas para a próxima live da próxima terça-feira, que daí eu também vou tirar, tá? Aí vamos lá, da expulsão da placenta. Sente alguma dor? Perto das contrações que você estava sentindo e dos puxos que vem do expulsivo, a expulsão da placenta é como se fosse uma cólica menstrual. Você sente uma cólica, ela vai dando essa cólica e aí ela mesmo se descola sozinha e sai. Então, o que vai doer vai ser essa cólica, mas é comparado a uma cólica menstrual. E perto das contrações e do expulsivo que você já passou, é bem tranquilo, mas tem cólica sim. E ainda mais quando o bebê nasce, o bebê nasceu bem, ele já pode vir para o seu colo, direto. E já pode ser colocado no peito. Então, quando o bebê nasce bem, a gente já. Se a mulher tá com roupa, principalmente do busto para cima, a gente já vai, tira, abre, porque põe o bebê bem no peito para sentir o calor, sentir o cheiro e poder também estar perto do peito e começar a ter essas sinapses nervosas, fazer essas sinapses nervosas para amamentação. Então, quando o bebê nasce e já vem direto para o peito e começa a mamar, o fato de você estar amamentando dá contrações e faz essa placenta descolar mais rápido e mais fácil. E ela sair inteira sem problemas, né? Ai, tá, que bom, valeu. Se tiver alguma dúvida também, querida, me escreve ou o próxima live também eu vou tirar. Uma outra coisa que a amamentação também faz, essas cólicas expulsam a placenta e você vai ter cólicas nos próximos dias do parto também. Porque o útero que estava grande, ele tem que voltar ao seu tamanho normal.
O tamanho normal do útero é o tamanho do nosso punho. E aí cada um tem um tamanho de punho. Então, o útero que se distendeu, né, muitas vezes mais do que é o costume dele, do que ele é natural, normalmente. Essas coliquinhas, mesmo depois que a placenta, a expulsão da placenta, você vai manter essas coliquinhas por uns dias também, porque o útero tem que voltar, essas contrações, essas cólicas fazem o útero voltar. E ele precisa voltar, ele precisa, na volta, expulsar qualquer sangue, coágulo que tenha, porque senão, se fica qualquer coisa, pedaço de placenta, coágulo e tudo mais, pode dar alguma infecção e depois precisar de curetagem e tudo mais. Então, é importante que a placenta nasça sozinha, para não ficar nenhuma parte no útero, para não ter nenhuma infecção, não ter qualquer infecção depois. Mais alguma dúvida, Ju? Ah, a cinta. A cinta é complicado porque tem mulher que vai falar que super ajuda e super gostou e super se deu bem. E vai ter mulher que não se sentiu bem. O que eu acho? Eu acho que assim, acabou de parir, na gestação, seus órgãos estão todos colados na parte de trás, né? Porque o bebê está para frente da barriga e está tudo colado na parte de trás dos seus órgãos. Quando o bebê sai e nasce, né? Os órgãos, o útero volta ao seu tamanho normal e os órgãos eles também têm que voltar ao seu tamanho normal. E eles precisam ter espaço para se achegar. Então, se você também acabou de parir, já coloca uma coisa te apertando e é meio ruim nessa questão dos órgãos voltarem a seu lugar natural. Então, deixa eles voltarem. Quer usar a cinta? Acha que vai ser legal a cinta? Tentar tentar não usar todo dia, nem toda hora, né? Não ficar o dia todo, porque a gente também nasceu o bebê. Então, a postura tá melhorando, você tem que dar muito de mamar, né? Bebê recém-nascido tem muito de mamar. Então, assim, às vezes ela atrapalha também o livre, sabe? O seu corpo tá livre, você presenciar seu corpo. Então, eu acho assim, se quer usar, eu acho tentar os modelos não muito duros, aqueles que apertam muito de modelar, sabe? Não cinta de modelar, mas não pode ser uma cinta que segure, talvez, um pouco. Mas assim, não usar todo dia, não usar toda hora, não se preocupar também, que às vezes a cinta, ela não vai fazer o que a gente quer que faça, que às vezes é voltar com a nossa forma de antes, né? Nossa forma de antes, ela vai ser modificada durante os próximos meses. E a melhor forma de voltar ao que era antes do parto é amamentar. Quanto mais você amamenta, mais você perde peso e mais volta, né? No caso dos órgãos, tem algumas posições do yoga, que depois do parto, depois tal, você faz, para os órgãos ficarem certinhos no lugar. Mas questão estética, se for usar cinta por questão estética, tentar esperar um pouquinho. É um momento bem delicado, ainda mais se você tomou, por exemplo, alguns pontos, né, por laceração, então a cinta também, se for cinta de perna, já vai ficar meio ruim. Uma cinta também que te deixa naquela posição muito assim, então para amamentar também, como que é isso, né? Vai sentindo. Acho que o mito da cinta é fazer você voltar à sua forma de antes. Eu acho que isso é mito mesmo. Você só vai voltar amamentando, você só vai voltar seguindo o tempo, né? Mas assim, você quer usar uma cinta porque você quer se sentir melhor? Então, vai usando, né? Quantos dias após o parto? Eu acho que depende muito de como você está se sentindo após o parto. O que eu acho é que aquela primeira semana ainda tá tudo muito novo, tá tudo muito voltando, muita amamentação, muito bebê, trocar bebê, né? Muito voltado pro bebê. Então eu acho que ali é, é difícil dizer, né?
quantos dias após o parto. Mas pelo menos dá só uma semana, 2 semanas após o parto, para você também poder relaxar e aí usar. Mas se você quiser usar antes, é como eu falei, usa um pouco. Usa, por exemplo, uma parte do dia que ele está dormindo, aí você põe para ficar um pouco mais, se sentir um pouco mais segura. Tem mulher que tem isso também. Com a cinta se sente um pouco mais segura, não se sente tão jogada também, né? Então, eu acho que vai de sentir. Não sei dizer quantos dias depois, nem quantas horas. Só acho que não deve ser exagerado. Não acho que deve ser uma coisa que 24 horas você tem que estar usando, né? E acho que é isso. Mais alguma pergunta? Então, tá. É complicado, né? Quem passou por uma cesárea anterior, a segunda gestação e ainda quer um parto normal, ela é tudo novo, né? É tudo novo. Apesar de a gente, mesmo que pariu outras vezes, acho que sempre vai ser novo e a gestação vai trazer coisas novas. E, e agora que começa a pensar, né? Acho que agora pode pensar também, nossa, há 15 anos atrás, né? Muita coisa mudou. Que bom que mudou. E pensa no seu plano de parto, pensa no que você quer para o parto, como você gostaria. Vai exercitando essas coisas. Pensa no parto, como que você acha que é? Como que você acha que você gostaria de estar? É nessa hora, a partir das 30 semanas, que a gente começa a montar o plano de parto. Então é legal dar uma estudada nas intervenções, um pouco o que acontece, né? É ruim estar na gestação. Eu acho que o ideal da gestação era a gente poder gestar com tranquilidade, ter essas informações todas, mas tudo com tranquilidade, sem precisar correr atrás, sabe? Mas a gente está numa outra realidade, que a gente realmente precisa ter esse correr atrás para conseguir garantir que eu tenha uma experiência legal de parto, que eu saio do trabalho de parto me sentindo feliz e bem. Não só meu bebê com saúde, né? Não só, não só a saúde do bebê, mas assim que você também seja feliz com essa sua história, porque você vai carregar ela para o resto da vida. Então, é importante que você tenha essa boa experiência, né, de trabalho de parto. Mesmo que esse trabalho de parto vá para uma cesárea, né, que você esteja feliz com isso, que você esteja bem, que você acredite que aquilo foi porque precisou e tudo mais, né? Valeu, Aline, obrigada, viu? Agradeço muito a presença de todas vocês, fico muito feliz de ter vocês aqui. E aí vai surgir mais dúvidas, várias coisas que eu estou falando, dá para ficar falando mais, explicar mais, então acho que isso a gente vai explicando com o tempo, tá? Então, as dúvidas que vocês tiverem, guardem que a gente vai tirar no próximo. Ou passa para mim, que eu já vou tirando, já começo tirando as dúvidas, ou no próximo a gente se encontra. E essa questão que a Roberta está falando aqui também. A gente faz um plano de parto, a gente se planeja dentro do que a gente gostaria que fosse, mas tendo a noção de que tudo pode acontecer, que as coisas podem acontecer, podem mudar os planos, né? E mas que mesmo que os planos possam mudar e que as coisas possam não acontecer como a gente quis, a gente exercitar o nosso parto que a gente espera, que a gente quer, é importante até para alimentar a gente mesmo por dentro, né? Eu acho importante isso. Então, é isso. Quem não pariu até semana que vem, acho que não, né? 37 semanas. A gente se vê e guarde as dúvidas então. Obrigada, gente. Agradeço muito e até a próxima. Um beijo.